Olá, meus queridos, que a luz do Espírito Santo possa iluminar a mente de todos vocês. O assunto que eu vou falar agora, para alguns, pode ser polêmico, mas na verdade ele não é. A palavra de Deus deixa claro tudo o que está acontecendo e tudo o que ainda vai acontecer. Está bem claro. A profecia nunca falhou e não seria agora que ela iria falhar. Então eu começo com uma pergunta. O homem moderno está evoluindo espiritualmente? Bom, de acordo com a palavra de Deus, não. Vou fazer uma outra pergunta. Mesmo teor. O homem moderno está mais próximo de Deus do que o homem antigo? Ou está mais longe de Deus do que o homem antigo? Eu creio que também essa é uma resposta fácil. Quando eu digo homem de Deus, eu quero dizer o homem que professa servir a Deus. Tá ok? Que a maioria é falsa, infelizmente. Mas fala, não, eu sirvo a Deus, mas sabe que meu avô, ele era um homem que não servia a Deus, embora acreditasse em Deus e dissesse ser católico, ele não tinha comunhão com Deus, né? Eu, por exemplo, nunca vi meu avô fazer uma oração antes da refeição. Só como exemplo, tá? Não é só isso, não. A vida cristã envolve muito mais coisas. Mas o meu avô, ele era racista, por exemplo, ele desprezava pessoas pobres, não que ele fosse rico, ele era classe média, depois o mais velho ficou até pobre, mas enfim, o que eu estou mostrando para vocês não é essa pessoa que nem fala que serve a Deus muitas vezes. Estou falando daqueles que estão frequentemente na igreja, eles estão mais próximos de Cristo. Veja, falando do meu avô, por isso até que eu citei a ele não falava algumas palavras, porque ele considerava palavrão ou feias, e hoje cristãos professos falam. Algumas eu não posso nem falar aqui. Entre os jovens está bem comum certas palavras, até que elas deixem de ser palavrão, né? Enfim, estamos nós evoluindo? Jesus fala em Mateus 24 que antes da volta dele, a, a iniquidade iria se multiplicar. Isso parece uma evolução do bem? Depois, nós vemos vários outros textos bíblicos indicando trevas sobre o mundo, cada vez maiores. E por que eu estou falando disso aqui? Porque eu tenho visto pessoas supostamente intelectuais se juntando e dizendo que nós finalmente chegamos no momento de luz, luz para a humanidade. Que nós estamos nos libertando das mentiras que foram contadas para nós, né? Então, em outras palavras, né, Deus nos deixou milhares de anos nas trevas e agora um punhado de pessoas que se diz intelectual vai trazer a luz para nós. E é interessante que eles voltam naquele ponto que eu cito muitas vezes. Quem é o líder deles é sempre alguém que já morreu, que manda cartas, né? Você sabe o que eu quero dizer com manda cartas, né? Não é pelo correio, tá? Mas vem lá então e faz revelações, novidades. Para eles que estão em trevas, isso é novidade. Para nós que buscamos a luz há tanto tempo, não tem nada de novidade, sabe? Salomão disse assim: não há nada de novo debaixo do sol. Se você me trouxer, mesmo eu, que não sou uma pessoa que tem tanto conhecimento assim, se você me trouxer qualquer assunto e falar, ó, isso aqui é novidade, olha o que eles estão falando, eu vou te mostrar que não é novidade. Já foi falado antes. O único ser que é infinito em sabedoria é Deus. O diabo, apesar de inteligente, tem seus limites.
Então não é novidade. É como se fosse a história do mar, né? Os rios levam a água para o mar. Acaba sempre chegando, vai, cai no mar. E essas pessoas, o conhecimento delas sempre cai no espiritismo. E não é o espiritismo de Allan Kardec, que também está misturado ali, mas não, é revelação dada pelos mortos. Essas sim são boas, né? Eles acham. Eles acham. E vão ficando cada vez mais em trevas. Agora, eu vou terminar dizendo uma coisa importante. Jesus disse em João 15, verso 5: sem mim nada podeis fazer. Estão entendendo? Ele não estava brincando. Isso é muito sério. Eu vi essa semana um encontro entre um muçulmano, um suposto cristão, porque não é nada cristão, aquele homem é diabólico, e um judeu. O único estranho para mim é o judeu, os outros dois eu já conhecia. Então, o judeu nega a Jesus. O muçulmano acha que Jesus é um profeta, um ser humano, que foi santo, profeta, só um ser humano. Ele não acredita nesse texto, que sem Jesus nada podemos fazer. Não, de forma alguma. Ele acha que pode, sim, com a religião dele, os rituais e os ensinamentos, né? E tantas coisas que eles fazem no mundo de ódio, né? Então vai dar tudo certo. E o cristão é apostatado, né? Fala tanta coisa, só fala coisa antibíblica. Se cai em contradição, mesmo numa entrevista, cai em contradição. Quando ele é confrontado com o que ele acabou de falar, para não desagradar a pessoa, ele concorda com a pessoa. Ele acabou de falar, por exemplo, o mar é azul. A pessoa fala assim, eu entendo que você falou o mar é azul, mas para mim está claro que o mar é cor de laranja. Aí ele fala, eu sei, é cor de laranja. Pode ser também, eu respeito, né? Não faz diferença, pode ser cor de laranja, azul. O importante é a gente estar no mar, sabe? Então, o homem não está evoluindo. De acordo com a palavra de Deus, ele não vai, porque o Espírito Santo está se retirando da terra. Os seres humanos estão sendo avisados disso, não estão dando importância para isso. Quando, como a gente diz na gíria, quando cair a ficha, vai ser muito tarde. E não zombe do que eu estou falando, não duvide do que eu estou falando, porque isso também não é novidade. Já aconteceu antes, sabe? Noé falava, vai vir um dilúvio, e riam dele, vai nada, morreram no dilúvio. Aí depois você vê, até pouco depois, Sodoma e Gomorra, vai descer fogo do céu, desceu fogo do céu. Israel sai do Egito, Moisés fala para Faraó, se não deixar o povo de Deus ir, vai acontecer isso. Eu não acredito no seu Deus. Praga. Aí vem outra praga, até chegar a 10ª praga, morre o filho dele, brincou demais com Deus, né? E aí vocês viram o que aconteceu, né? A palavra de Deus não pode, nós não podemos brincar. E vou falar uma coisa muito séria agora. Antes do fim, Deus vai enviar juízos, catástrofes naturais na Terra. Vai ficar bem claro que é sobrenatural. Que nem a Rede Globo vai ter a cara de pau de falar, não, isso aí foi porque aconteceu isso, foi o El Niño, foi não sei. Não, vão ser catástrofes sobrenaturais que vão levar algumas pessoas a se converter pela dor. Por isso que Deus vai permitir, porque para o benefício delas, essas catástrofes virão e várias delas irão ainda se arrepender. Não vieram pelo amor e virão pela dor. E outras, infelizmente a maioria, nem vendo isso, eles vão se converter. Então isso será um grande passo para o final.
Isso está relacionado à marca da besta. E nós vamos falar no nosso canal, mas mais para frente ainda. Está muito relacionado. Então, não caia nessa asneira de dizer que o mundo está evoluindo, que o mundo está melhor. Sabe, os crimes estão multiplicando. A polícia está permitindo que alguns crimes sejam cometidos para que não sejam mais crimes, né? Hoje mesmo eu estava ouvindo no rádio, na Califórnia, é permitido os furtos de valores pequenos. Então isso já não é crime mais. E não tem como combater. Senão a polícia vai ficar o dia inteiro na rua atrás de gente roubando. Ah, liberaram não sei quantas drogas lá na Califórnia. Desculpe. Por quê? Porque eles não conseguem combater a droga. Então, isso é evolução? Isso é evolução? Movimentos em favor da pedofilia é evolução? Países de primeiro mundo liberando o sexo com animal, isso é evolução? Onde isso é evolução? Isso é evolução nas trevas, só se for. As trevas estão crescendo. Você anda ao redor da minha casa às 8 horas da noite, já não tem ninguém na rua de medo. Onde, quando eu era criança, tinham pessoas sentadas na calçada, conversando até tarde, né, conhecendo os vizinhos, a molecada jogando bola. Acabou. Acabou para nunca mais voltar. Porque o mundo está cada vez mais afundado em trevas. Então, que nós possamos buscar a luz. Como diz o profeta, buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Porque vai chegar uma hora que as pessoas vão querer Deus e ele não vai estar mais disponível. O prazo terá terminado. Isso é profético. Leve a sério isso. Leve a sério. Poderia ficar falando aqui a noite inteira desse assunto, mas nosso tempo esgotou. Eu peço o seu like para que nosso canal possa crescer. Você precisa se inscrever, dessa forma você vai estar ajudando-nos a divulgar esse trabalho. Se você puder colaborar com o canal, nós deixamos aí o nosso Pix. Estamos precisando de auxílio e pedimos as suas orações sempre, em nome de Jesus. Amém.